Queridos irmãos, mais uma vez a igreja nos apresenta o modelo de São João Batista, fazendo-nos meditar sobre essa personalidade tão importante do Novo Testamento. O texto começa dizendo, no Santo Evangelho, que João estava na prisão. Ele havia sido preso porque havia denunciado o adultério do rei Herodes, que se casou com a sua cunhada, esposa do seu irmão. Como diante daquele pecado público, ele manifestou o seu repúdio, e ele tinha uma grande autoridade moral sobre Israel, era uma personalidade de grande fama. O rei entendeu que aquilo ameaçava politicamente a ele e, portanto, o prendeu e o decapitou, como vemos no Evangelho mais adiante, não aqui, mas na leitura do Santo Evangelho. João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Há duas possibilidades de interpretação, em geral, para esse versículo. Uns dizem que João estava preso e, naquela circunstância, ele teve como que uma crise de fé. Então, ele manda os seus discípulos a Jesus para perguntar se ele é aquele que há de vir, ou seja, se ele é o Messias, ou se ele é o precursor do Messias, e então deve vir um outro. Então, a crise de fé de João, segundo essa interpretação, seria acerca de si mesmo, se ele era ou não era o precursor, se o precursor não seria eventualmente Cristo, e também sobre Cristo, se Cristo era Cristo ou se Cristo era um precursor daquele outro Cristo que deveria vir. Essa interpretação, embora não seja um absurdo, não me parece muito correta. Por quê? Nós temos que nos apoiar no Evangelho como um todo. E nós sabemos, pelo Santo Evangelho, que São João Batista era parente de Nosso Senhor. Segundo a tradição, primo. Nós sabemos que, quando ele iniciou o seu ministério, batizando ali no Rio Jordão, ele mesmo se referiu a Cristo como aquele sobre o qual o Espírito desceu e permaneceu. Ele viu o Espírito descer sobre ele, ou seja, ele viu a unção caindo sobre ele. Então, ele é ungido, ele é o Messias. Ele mesmo teria dito aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, ele havia apontado Nosso Senhor como Cordeiro. Então, não cabe muito a hipótese de que ele estivesse numa espécie de crise de fé. Então, como é que nós poderíamos interpretar alternativamente essa pergunta, esse pedido de João a seus discípulos? Nós temos que interpretar mais ou menos de acordo com o que aparece no Evangelho de São João, logo no começo, ou seja, ele estava mandando os seus discípulos a Jesus justamente porque tinha reconhecido que acabou o seu ministério de precursor. Ele tinha cumprido a sua missão. Então,
agora vocês têm que ir até ele, vocês têm que entender que é ele, vão até ele, falem com ele, perguntem para ele. De fato, no início do Evangelho de São João, o texto nos diz que André e João Evangelista, eram discípulos de João Batista, e foi João Batista que disse acerca de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eles foram o seguindo. E João disse acerca de si mesmo: convém que ele cresça e eu diminua. Convém que ele cresça e eu desapareça. Então o texto diz no Evangelho de hoje: quando ouviu falar das obras de Cristo, e se nós comparamos com os outros evangelhos, nós percebemos o seguinte, que o ministério de Jesus começa, isso está muito claro em São Marcos, quando termina o de João Batista. Então, quando ouviu falar das obras de Cristo, ou seja, começou o ministério do Messias, mandou seus discípulos até ele, para que eles perguntassem: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Qual foi a resposta de Jesus a eles? E de contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Quer dizer, uma boa notícia é anunciada aos pobres. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Então ele dá vários sinais, e nós vemos esses sinais na primeira leitura do profeta Isaías, alguns deles. Porque o profeta Isaías diz: alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça como um lírio. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para nos salvar. Então, se abrirão os olhos dos cegos, se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como um cervo, e se desatará a língua dos mudos. Mas é interessante, porque o profeta diz: é o vosso Deus que vem para vos salvar. Ou seja, Jesus está dizendo, de uma maneira evasiva, que Ele é Deus, fazendo uma referência ao profeta Isaías. Só que a esses 4 sinais, Jesus acrescenta outros 3, que manifestam de modo mais evidente ainda que Ele é Deus. Porque Ele acrescenta: os leprosos são limpos. Quando nós lemos em 2 Reis, capítulo 5, a cura do general Naamã, leproso, que foi até o profeta Eliseu, por conselho de uma empregada, então ele vai pedir a cura. E o profeta diz: mas ele está achando que eu sou Deus, que posso curar um leproso? Então ele manda com que Naamã vá se lavar no Jordão 7 vezes. Ou seja, o que Jesus está fazendo, aqui Jesus está fazendo referência, é justamente a esse trecho. Só Deus pode curar um leproso. Então, mais uma vez, ele se apresenta como Deus. Depois, ele acrescenta outro sinal que não aparece na primeira leitura de Isaías 35, que é: os mortos ressuscitam. Mas o profeta Isaías, no capítulo 26 da sua profecia, diz que quando Deus se manifestar, os mortos ressuscitarão. Ou seja, mais um sinal de que Ele é Deus. E por último, os pobres são evangelizados, e aqui nós temos
Isaías 61, que é o texto com que Jesus inaugura o seu ministério na sinagoga em Cafarnaum, quando ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Ele me enviou para proclamar a boa nova aos pobres. Ou seja, ele é o Messias. Ele é o Messias e, ao mesmo tempo, ele é o próprio Deus. Ele é a presença de Deus aqui. E ele conclui: feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Quando ele diz isso, segundo a linha que eu estou seguindo aqui, ele está, portanto, dizendo que João Batista é bem-aventurado, é feliz, porque ele não se escandaliza. Ele não cai, ele não perde a fé, porque ele tem essa visão. Voltaremos aqui. Os discípulos de João partiram, e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? É interessante essa expressão de Jesus. Por quê? Porque um escritor muito antigo, do primeiro século, judeu, chamado Flávio Josefo, nos conta que havia uma comunidade religiosa nos tempos de Jesus. Era a comunidade chamada dos essênios. A palavra essênio significa esseni, aqueles que curam, vem do aramaico. Era uma comunidade de tipo monástico, de tipo eremítico. Uma comunidade que era constituída por pessoas, por homens, que eram da tribo de Levi, da tribo sacerdotal. Mas que, diante da apostasia que reinava em Jerusalém, a classe sacerdotal toda pertencia ao partido dos saduceus, que era um partido de incrédulos. Eles tinham a chamada sinagoga dos libertos, ou sinagoga dos libertadores. Não acreditava em nada, não acreditava em anjo, não acreditava em demônio, não acreditava em alma, não acreditava em ressurreição. Nós vemos isso claramente nos Atos dos Apóstolos e também no Evangelho, quando eles perguntam a Jesus sobre a ressurreição. Então, eles se afastaram da tribo sacerdotal e foram para o ermo, para o deserto. E ali constituíam uma comunidade espiritual, em que eles viviam o celibato, se dedicavam à oração, viviam uma vida penitencial, e eles aguardavam dois Messias, um que seria o precursor e outro que seria o ungido mesmo, o Messias, o Cristo. E eles davam muitas importâncias para os banhos rituais que os judeus faziam, mas para eles tinham muita importância. Então eles tinham piscinas, e se lavavam, e se purificavam, e usavam vestes brancas, e eles tinham entre vários escritos que tinham, um deles era um escrito chamado A Regra da Guerra. E ali eles falam sobre a luta entre os filhos da luz e os filhos das trevas. E quando eles falam sobre os filhos da luz, eles dizem que os filhos da luz são Anavem Ruach, que significa são curvados pelo Espírito, curvados pelo vento. Eles são humildes de espírito. Anavem significa humilde também, aquele que é curvado em espírito. É muito impressionante esse versículo, porque Jesus abre as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Só que Anavem Ruach, ou seja, aqueles que são encurvados pelo vento, são aqueles que são dóceis, são aqueles que são mansos, são aqueles que são curvados pelo Espírito. Jesus fala de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço curvado pelo vento?
Ou seja, um homem dócil, um homem submisso ao Espírito Santo? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? A palavra aqui é roupas malacos, que vem da palavra malakoi, é uma palavra que no grego é muito curiosa, porque ela significa os moles, que também significa, numa tradução mais assim metafórica, os efeminados, coisas desse tipo. Então, vocês foram ver um homem vestido com roupas finas, com roupas chiques, etc. Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Onde estava João? Na prisão do palácio de Herodes. Ou seja, Jesus está utilizando trocadilhos. Trocadilhos. De um lado ele está dizendo, vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Então tem dois significados, né? Um homem dócil ao espírito, ou um homem que vai sendo movido pelos espíritos dos outros homens, um homem que vai sendo movido pelas circunstâncias, um homem volúvel. O que vocês foram ver? Um homem de roupas finas? Não, ele se vestia com as vestes de Elias, pele de camelo, cinto de couro. Mas onde que ele está? Ele está lá aonde esses homens vestem roupas finas, nos palácios dos reis, ele está na prisão. É lá que ele está. Ou seja, Jesus está mostrando a ironia de toda a situação. Então, o que fostes ver? Um profeta? E aí ele sai da ambivalência, da ambiguidade e diz, sim, eu vos afirmo. E alguém que é mais do que profeta, é dele que está escrito, eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. O profeta Malaquias, que no final da sua profecia, diz que virá Elias para preparar a chegada de quem? De Deus. O Senhor que vem no seu tempo. Então, mais uma vez, Jesus se apresenta como Deus. E apresenta João Batista como o precursor, o profeta de Deus. E aí ele conclui com uma frase muito interessante. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. A melhor tradução seria, de todos os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. E isso já deu pé para muita discussão, porque, em primeiro lugar, de todos os homens nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Ué, mas Jesus não é nascido de mulher? Ele não é maior do que João Batista? Maria Santíssima não é nascida de mulher? Ela não é maior do que João Batista? Depois, no entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Então quer dizer que João Batista não está no reino dos céus? É claro que está. O que Jesus está dizendo não é isso. Jesus está estabelecendo uma divisão entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele está dizendo, entre os que nasceram de mulher, entre aqueles que estão na antiga aliança, aqueles que vieram pelo nascimento físico, por essa aliança que Deus fez com Abraão e a sua descendência, aqueles que são judeus por causa do ventre e da raça, entre todos os judeus, João Batista é o maior. Por quê? Porque ele não apenas é um profeta que anunciou a vinda do Messias, mas ele apontou, ele viu o Messias. Só que o menor no reino dos céus, ou seja, não os que nasceram da carne, mas os que nasceram do Espírito. E aí, se nós voltarmos ao que o texto está dizendo, em comparação com o que eu dizia antes sobre os essênios, fica muito bonito. Por quê? Porque Jesus diz a Nicodemos no capítulo 3 de São João, o vento sopra aonde quer, e você não ouve o seu ruído.
Você ouve o seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. O vento sopra. Então, o humilde de espírito, aquele que é como uma cana dobrada pelo vento, aquele que é levado pelo vento, é quem está no reino dos céus, no reino do Espírito, aquele que nasceu de novo. Dentre os que nasceram de novo, dentre aqueles que estão no reino dos céus, o menor é maior do que João Batista. Por quê? Porque João Batista pertence ao tempo da prefiguração. Mas aqueles que nasceram no Novo Testamento já estão no tempo do cumprimento, da realidade, da realização. É aquilo que Jesus diz: bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, porque muitos desejaram ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que ouvistes e não ouviram, muitos profetas, muitos justos, mas vocês estão tocando, vocês estão pegando a graça do Novo Testamento, está tocando a alma de vocês. Ora, na segunda leitura, São Tiago nos diz o seguinte: ficai firmes até a vinda do Senhor. Mas essa expressão, ficai firmes, é uma expressão que não está bem traduzida, porque é muito difícil traduzir essa expressão. No grego ela se diz macrotimíssate. Vem da palavra macrotimia. O que é a palavra macrotimia? Macro, grande, longo. Timia, força, alma, vida. A tradução mais literal para isso é a palavra longanimidade. Longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade é quem tem um ânimo longo, ou seja, é aquela pessoa que tem uma visão ampla das coisas. Aquela pessoa que ela não tem uma visão estreita, que ela tem paciência. E o texto explica isso. Ele diz: tende longanimidade, sede longânimes até a vinda do Senhor. Veja o agricultor. Ele espera o precioso fruto da terra e fica longânime. Ele repete aqui: até cair a chuva do outono ou da primavera. Ele planta e espera vir a chuva. Ele sabe que não vem de uma hora para outra, que precisa esperar. Ele planta porque ele tem uma visão de longo alcance. Também vós, sede longânimes, e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. A parousia do Senhor está próxima, diz o texto grego. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de longanimidade e firmeza, a palavra aqui seria sofrimento, os profetas que falaram em nome do Senhor. Ou seja, os profetas falaram e eles sabiam que não era para agora. Que você tem que ter longanimidade, você tem que ter uma visão ampla. Entender que a vida espiritual, que o cumprimento das promessas de Deus demanda tempo, demanda calma, demanda um ânimo que não acaba do dia para a noite. Vejam, o exemplo de macrotimia nos é dado por São João Batista no Evangelho. Ele está lá na prisão, depois de cumprir o seu ministério profético, vai ser decapitado. E ao invés de perder a fé, Jesus diz dele: bem-aventurado que não se escandaliza por causa de mim. Bem-aventurado quem nasceu do Espírito e é um homem dócil ao Espírito. Bem-aventurado aquele que olha para mim, entende que eu sou Deus, eu sou o Deus que cheguei. Eu sou o Deus na terra. Eu sou o Deus encarnado. E eu sou o Deus que vai voltar no final dos tempos. Eu sou o Deus que vai vencer. Eu sou o Deus que vai trazer a reviravolta. Isso que o profeta Isaías chama de vingança. Portanto, eu não posso me desanimar.
Eu não posso esmorecer. Eu não posso perder a expectativa daquele homem que lançou a semente na terra. Jesus diz que o reino dos céus é como um homem que lançou a semente na terra e esqueceu. Dia e noite, noite e dia, cai a chuva, etc. Até que, sem que ele saiba como ela brota. Nós somos muito imediatistas, nós somos muito ansiosos. E é isso que nos impede, queridos irmãos, de enxergar que o poder de Deus já está atuando entre nós. Nós ouvimos isso pela palavra, mas nós vemos e podemos ver Deus agindo nas realidades da nossa vida, com a mesma sutileza com que a vida brota da terra, com que a semente nasce. O Salmo nos diz que o Senhor é fiel para sempre, que Ele faz justiça aos que são oprimidos, Ele dá alimento aos famintos, Ele liberta os cativos, Ele abre os olhos aos cegos, Ele faz erguer-se aquele que está caído. Deus está agindo no meio de nós. Mas se nós não temos a longanimidade de João Batista, se nós somos imediatistas ansiosos, nosso coração se enche de amargura e nós não conseguimos provar a alegria da longanimidade. O terceiro domingo do Advento é chamado de domingo Gaudete. Gaudete significa alegrai-vos. No latim existem duas palavras para alegria. Uma é a palavra letitia, que é a alegria exterior e festiva, e outra é a palavra gaudium, que é a alegria interior e espiritual. Só quem tem longanimidade consegue se desfazer da ansiedade e abrir no coração espaço para esse gáudio divino. É preciso não ter pressa. Mas quando é que Deus vai agir? Calma. As coisas não acontecem. Calma. A vida está passando e eu não estou vendo fruto. Calma. Mas eu investi tanto tempo nisso. Eu coloquei tanto empenho. Calma. O seu investimento não é para hoje, não é para amanhã. O seu investimento é a longo prazo. Seja longânimo. Porque aquilo que parece ser um fracasso, na verdade, é uma grande vitória. João Batista preso, parece ser tão impotente, mas ele dá lugar àquele que é maior do que ele. Quando nós aprendemos que existem tempos e estações, que algo passa para que outro maior se manifeste, então nós sabemos conservar a serena alegria de quem espera no Senhor. Peçamos a Ele que nos conceda a graça de sermos filhos do reino dos céus. Homens dóceis ao Espírito, que sabem que Ele é soberano, que Ele é Deus. E que se Ele vem, se Ele está em nosso meio, se nós somos filhos do Novo Testamento, se a graça foi derramada nos nossos corações, se nós pertencemos a Cristo, se nós somos seu corpo, se nós somos a sua igreja, e permanecermos firmes na fé, na esperança e no amor, tudo é uma questão de tempo. Mas de certo, Ele vencerá e Ele prevalecerá em nós e através de nós.